Daniel, Oséias e Joel. Joel 2, 28. Promessa do derramamento do Espírito. Glória a Deus, gente. Joel 2, 28. Pai, em nome de Jesus, nos dê sabedoria, meu Deus, para entender a Sua palavra. Revela o Teu Espírito, pois traz a vida. Que essa palavra possa nos edificar, nos transformar. Que sejamos transformados através da Sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Dois, 28. E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os jovens terão visões. Diga glória a Deus. Deus prometeu derramar o que, gente? O Espírito. Quando Deus promete, Deus fala. Deus erra, gente. É uma promessa. Deus falou: eu prometo que naqueles dias que são hoje, eu vou derramar sobre toda a carne o meu Espírito. E pode ver que hoje eu não tenho acepção de pessoas. Deus não derrama o Espírito Santo só sobre adultos, sobre idosos. Não. Você pode ver que tem criança que já está pregando. Já viram? Na internet que mais tem. Se você ver no YouTube, você vai ver um monte de criancinha de 10, 9 anos, 11 anos pregando e sendo muito mais usado do que muitos que já estão na caminhada. Por quê? Porque Deus fez uma promessa. E desde as crianças até os idosos, nós temos visto que o Espírito Santo tem se derramando. Jovens, adultos, adolescentes e pessoas idosas falando em línguas estranhas. E olha, gente, pessoas que olham para você, começam a revelar para você que Deus entrega algo na sua vida através da pessoa, porque ali é um dom que o Espírito Santo deu para ela, de revelação. E o Espírito de Deus, ele tem milhares de dons. O Espírito de Deus tem muitos dons: dom de revelar, de cura, dom de salvar, de libertar. Deus, ele tem muitos dons, poder. E Deus falou: naqueles dias eu vou derramar sobre todos o meu Espírito. E ele diz: os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Viu o que eu acabei de falar? Os vossos filhos e as vossas filhas vão profetizar através do Espírito. Pode ver, quando o homem fala algo que o Espírito Santo não diz, que o Espírito Santo não confirmou, não acontece. Só acontece quando o Espírito Santo fala com o homem e confirma com o homem, e aí o homem entrega para você, profetiza, aí acontece. Se o homem profetizar fora do Espírito de Deus, se ele quiser profetizar para se aparecer, para se mostrar, não vai acontecer nada.
Agora, se ele profetizar no Espírito, na direção de Deus, acontece. Porque foi o Espírito de Deus que falou na boca dele. E Jesus falou: vossos filhos e vossas filhas vão profetizar, vão ser profetas. Aí você vê hoje crianças de 12, 13 anos que já estão se tornando missionárias, que os pais estão acompanhando já em viagens, viaja para Minas, Paraná, viaja para o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, e os pais acompanhando, que se tornaram profetas. E hoje as crianças são profetas, profetizam, porque foi revelado há milhares de anos atrás que hoje as crianças iam profetizar através do Espírito de Deus. Glória a Deus. E ele diz assim: vossos velhos sonharão. Quem tem tido sonhos? Tem? Mas vai sonhar. Sonho, gente, é diferente de pesadelo, tá? Pesadelo é quando você sonha com algo muito ruim, não consegue dormir mais, fica atribulado, fica com medo. Sonho não. Tem sonhos que é tão bom que você não quer nem acordar, né, gente? É ou não é? Ah, deixa eu dormir mais um pouquinho. Aí você tenta dormir de novo, para ver se consegue ver a mesma coisa, e não consegue. Tem gente até que dorme de novo e consegue dar continuidade no sonho. Mas tem gente que o sonho é tão bom, parece tão real, que ela está vivendo, que ela não quer acordar. E quando ela acorda, ela volta a dormir para ver se sonha de novo, não consegue. Quando é pesadelo, acorda, E ó, volta de novo, pesadelo assim. tá vendo? Mas Jesus disse: os vossos velhos sonharão. Glória a Deus, gente. Então Deus está falando: os mais velhos vão sonhar constantemente. A constância dos sonhos vão estar entre os mais velhos. Porque Deus falou: os velhos sonharão e os jovens terão visões. Visão, gente, é aquilo que Deus te mostra assim, ó, claramente o que vai acontecer. Como se passasse um filme assim na sua frente, e daqui a pouco todo aquele cenário que você viu acaba se tornando o quê? Real. Realidade. Porque ali foi algo que Deus te mostrou antes de acontecer. Glória a Deus, gente. Muitos profetas tiveram visão. Muitos. E hoje também tem profetas que têm visões. Tem visão de ver o mundo espiritual. Eu não tenho esse dom ainda, mas um dia eu creio que Deus vai me dar. O dom de ver, gente. Ver anjos, demônios, ver o que a pessoa está passando para trabalhar em cima daquilo. Tem gente que tem visões e ela consegue revelar no profundo. Sabe aquela revelação no profundo? Que só aquele algo que só você sabe, mas ninguém, nem quem mora com você sabe, nem seu marido, seus filhos, ninguém sabe, só você e Deus. Mas aí quando você vem no culto, está passando na rua, só aquilo que só você sabe, a pessoa começa a falar para você. E como que ela fala? Se ela nunca te viu, se ela não te conhece, se ela não sabe nem o seu nome. Porque ali é o dom de visões que Deus deu para ela. Deus falou: os jovens terão visões. E muitos jovens têm tido visão. Sabia? Visão assim, um sonho. Visão é um sonho que é real. Você parece que é real ali. Você vê aquele cenário todo e acaba acontecendo aquilo que a pessoa viu. Isso eu tinha também, gente. Até hoje, às vezes eu tenho. Às vezes eu tenho uma visão, um sonho, e aí eu não consigo compreender o que é, muitas vezes.
Aí depois que acontece alguma coisa, aí minha ficha cai. Eu consigo lembrar do quê? Dos sonhos. Porque Deus mostrou em visão aquilo, em sonhos, mas eu só consegui interpretar depois. E assim tem acontecido. Muitos jovens têm tido visões nas igrejas, na casa de Deus, nos caminhos do Senhor. Eles têm sonhado algo tão real, e aquilo tem acontecido nas suas vidas. E a pessoa, ela tem aquela visão, aí passa alguns dias, algumas semanas, acontece aquilo que ela viu. E Deus, por que isso acontece hoje? Porque foi profetizado há milhares de anos atrás. Deus fez uma promessa, que derramaria o Espírito, e através do Espírito, os idosos, os mais velhos iam sonhar, os jovens iam ter visões, e qual é o outro aqui? Iam ter visões, e a profecia. A profecia, ela vem através do Espírito de Deus. Aí olha o que ele diz, lá no 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Diga glória a Deus. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Diga glória a Deus. E qual é o nome do Senhor? Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje porque nós invocamos o nome de quem, gente? E fomos salvos. Essa salvação é tanto eterna como terrena. Como assim? A salvação dos vícios, das drogas, do rancor, da mágoa. Para a pessoa ser salva do inferno, primeiro ela tem que se salvar onde? Aqui. Ela tem que buscar a salvação aonde? Aqui. Se ela guardar a salvação dela, e ela morrer guardando a salvação, quando ela morrer, ela acorda no paraíso, na vida eterna. E Joel, o profeta Joel disse: e acontecerá que todo aquele, não importa, não, Deus não falou religião, Deus não falou católico, espírita, não. Deus falou todos que invocar o meu nome será salvo. E o nome do Senhor chama-se Jesus Cristo. Deus falou: todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Será salvo dos vícios, das drogas, da prostituição. Será salvo da mágoa, do rancor, do ódio. Será salvo do mundo para herdar a vida eterna, a salvação. Diga glória a Deus. O ex-ladrão na cruz chamou Jesus de rei automaticamente e foi salvo. Todos aqueles para ser salvo tem que chamar. O que é invocar? Invocar significa chamar. E hoje Joel falou: todos aqueles que chamar o nome de Jesus será salvo. Quer salvação para você, para a sua família? Chama o nome do Senhor dos Exércitos. Invoca o nome de Jesus. Se você chamar o nome do pastor, não vai dar certo. Se você chamar o nome do bispo, do apóstolo, não vai dar certo. Agora, se você chamar o nome de Jesus, aí tudo começa a mudar na sua vida. Muitas coisas mudou em você e na sua vida, porque você chamou o nome de Jesus. Em algum momento da sua vida você estava sem saída, estava angustiado, aflito.
estava sem rumo, sem destino. Aí você olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém para te ajudar. Aí você começou a chamar por Jesus, mas Jesus veio e te salvou do inferno, da morte eterna. Diga glória a Deus, gente. Muitas pessoas que moram no hospital sem se arrepender, o que acontece? Morre. Isso. Por quê? Porque antes de ela morrer, se ela se arrepender e confessar o nome de Jesus e aceitar o nome de Jesus, aceitar Jesus nela, aí ela morre, mas o teu espírito é arrebatado ao céu, ao paraíso. Porque antes de morrer, ela chamou o nome de Jesus. Tem pessoas também que estavam a um passo de morrer e começou a chamar por Jesus e foi curada. Tem ou não tem, gente? Já vi muitos testemunhos de pessoas que tinham 24 horas, 2 dias de vida, e ela chamou o nome de Jesus e foi curada. Foi curada do câncer, foi curada daquela maldição que estava matando ela. E ela começou a se levantar e está viva até hoje. Porque antes de morrer, ela chamou o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Amém? Para terminar, ele vai lá, pula lá. João, capítulo 16, versículo 7. Então, quem faz as obras de Jesus na terra é o Espírito. Glória a Deus, gente. Porque o Espírito Santo e Jesus é o mesmo. Então, quando você chama por Jesus, o Espírito Santo vem. E quando você busca o Espírito Santo, como você veio buscar hoje, Jesus vem também. Porque os dois é um só. Glória a Deus. Olha lá, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Glória a Deus, gente. Olha o que Jesus diz. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá para vocês. Porém, se eu for, eu vos enviarei. Então o Espírito Santo só podia descer se Jesus o quê? Subisse. Se Jesus assumisse o trono, voltasse para a glória, o Espírito Santo poderia descer. Enquanto Jesus não voltasse para o seu trono, enquanto Jesus não voltasse para a glória, o Espírito Santo não poderia descer. Porque maior que ele é Jesus. Glória a Deus, gente. Então, quando Jesus voltou para o trono e se assentou lá do lado de Deus, o Espírito Santo que estava do lado de Deus, ele levantou e desceu. Por quê? Porque quando Jesus voltou, Jesus deu ordem para ele descer à terra e convencer a gente do erro, do pecado e do juízo. Amém, gente? Então o Espírito Santo só podia descer com uma ordem, com a ordem de Jesus. Sem a ordem de Jesus, o Espírito Santo não poderia descer. Consegue entender? É o que Jesus está falando. Eu vos digo a verdade, convém que eu volte, convém que eu vá de novo para o meu Pai, porque se eu não voltar para o meu Pai, aquele que faz o que eu faço, aquele que tem o que eu tenho, aquele que pode o que eu posso, aquele que realiza o que eu realizo, ele não pode ser enviado a vocês.
Então, para vocês terem o meu espírito, a minha presença, é necessário que eu suba para o Pai, que eu volte para o trono. E se vocês deixarem, se eu voltar para o trono, se eu voltar para o paraíso, eu enviarei o Espírito Santo. Ele diz: Consolador, se não virá para vós outros, se porém eu for, eu vos enviarei. Diga glória a Deus. Jesus disse: se eu for para o meu Pai, se eu for para o paraíso, se eu voltar para a glória, eu enviarei o Espírito Santo. Enviar, mandar, entregar. Deus entregou o Espírito Santo para nós. Então, até antes de Jesus voltar para o céu, o Espírito Santo não tinha descido sobre os homens. O Espírito Santo só desceu sobre os homens quando Jesus voltou para o paraíso. Então, se Jesus subiu e não está mais aqui, então quem está fazendo as obras dele é o Espírito dele, o Espírito Santo. Eu tenho um Espírito, você tem um Espírito. Se o Espírito sair do corpo, morre. Então o que sustenta a matéria do corpo é o Espírito. É a mesma coisa de Jesus. O Espírito dele saiu da glória do paraíso e veio. E Jesus disse: quando eu voltar, eu vou enviar o Espírito Santo. Aquele que faz o que ele faz, aquele que tem o que Jesus tem, é o Espírito de Deus. Glória a Deus. Se o pastor tem algum fruto de Deus, não é meu, é por causa do que está em mim, o Espírito Santo. Se você tem algum fruto de Deus que as pessoas veem na sua vida, não é seu. Você só consegue dar esses frutos porque o que está dentro de você hoje é o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, a gente xingava, a gente gritava, a gente arrumava briga, contendas. Agora, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela começa a produzir os frutos de Jesus. Ela começa a ter o mesmo comportamento que Jesus teve. Porque quem agia em Jesus era o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo está em alguém, ela começa a ter o que Jesus tinha: paciência, amor, bondade, benignidade, mansidão. Ela começa a ter todos esses frutos em você. E as pessoas notam a diferença. As pessoas percebem que você mudou. Percebem que você mudou a maneira de falar. Fala: nossa, você não fica gritando mais, você não discute mais. Eu não vejo você mais fofocando, falando mal dos outros. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo que estava em Jesus, hoje habita em nós. Diga glória a Deus. E para terminar, ele diz assim: no 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha o que Deus diz. Quando o Espírito Santo viesse, o papel dele era o quê? Convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Não é isso? Do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus, gente. Qual é o papel do Espírito Santo? Convencer a raça humana, as nossas vidas, do pecado, da justiça e do juízo, da morte eterna, do corpo. Glória a Deus. E convencer a gente de não irmos para o juízo de Deus na eternidade. Convencer a gente do nosso pecado, dos nossos erros. Então, quem convence você a mudar? Quem convence? Espírito Santo. Pastor nenhum consegue convencer você. Não consegue. Ele pode falar várias palavras colocadas, bonitas, mas ele não vai conseguir te convencer.
a mudar. Quantas pessoas que eu já não evangelizei, já não conversei por várias horas e elas não mudaram? Porque não é eu que mudo, é o Espírito Santo. Mas passava-se algum tempo, aí eu via aquela pessoa servindo já a Deus, buscando o Espírito Santo. Por quê? Porque as palavras que saíram de mim não convenceu ela, mas o que estava em mim convenceu, o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, se as palavras que saem do pastor vier do Espírito de Deus, aí você é convencido. Porque não é o pastor, é o Espírito Santo que te convence. Glória a Deus. Então, quem convence você a mudar o seu comportamento, a sua maneira de andar, a sua maneira de falar, a sua maneira de ser, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que um dia você bebia, aí quando você começa a servir a Deus, você não consegue beber mais. Porque o Espírito Santo convenceu você a não beber mais. Aí você não quis mais. Você te jura. Quando você chegou na Presídios pela primeira vez, você chegou no fundo do poço, no abismo. Você chegou destruído espiritualmente. Chegou cheio de mágoa, arrancou. E daí daqui a pouco arrancou a mágoa, foi embora. Você até pode lembrar do que te causou mágoa, mas você não sente mais dor, mais remorso, porque o Espírito Santo te convenceu desse erro, desse pecado, que era o remorso, que era esse pecado oculto que mata muita gente, que é o remorso, né, gente? O remorso é o sentimento de, eu posso falar? Aquele sentimento de que as pessoas guardam, mágoa. Quem tirou a mágoa de você não foi o pastor, foi o Espírito de Deus que tirou a mágoa, o rancor. Porque quantas pessoas não te falou para você perdoar, para você esquecer e você não conseguiu? Mas quando você se entregou para Jesus, você conseguiu perdoar, conseguiu amar, porque o Espírito Santo te convenceu do seu pecado, do seu erro. Glória a Deus, gente. Então, quem te leva você mudar, a ser diferente diante de Deus e das pessoas, não é pastor, não é obreiro, não é apóstolo, é o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus. Glória a Deus, gente. Não adianta. Pode pregar 10 mil doutrinas sobre se vestir, sobre se arrumar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas quem vai fazer a pessoa não querer mais viver o erro, não é o que nós falamos, é o Espírito Santo de Deus, que está em nós, que vai convencer as pessoas. Amém, gente? Então, lembre-se disso. Quando o Espírito Santo veio, ele convenceu as pessoas e convence até hoje do erro, do pecado e do juízo. Então, quando a pessoa deixa o mundo, deixa as trevas para seguir com Deus, para seguir os caminhos de Jesus, é porque o Espírito Santo entrou na vida dela. Quando você está em casa assim do nada e sente vontade de buscar mais ainda a presença de Deus, não é você, é o Espírito Santo que colocou em você a vontade, o desejo de se aproximar mais ainda de Deus. Consegue entender, gente? Você vem para a igreja 2 dias, aí você começa a perceber que 2 dias não é suficiente. Aí você fica em casa, olha para um lado, olha para o outro, aí vê um ambiente ruim, sem graça, chato. Aí você começa a sentir a vontade de ir mais vezes. Aí você ia para a igreja 2 dias, você começa em 3. Você ia 3, você começa em 4. Daqui a pouco você está indo a semana inteira.
normal, sem ninguém te chamar. Por quê, pastor? Porque é o Espírito Santo que colocou em você o querer e o realizar. Foi o Espírito Santo que colocou a vontade, o desejo. Essas pessoas que hoje estão no mundo e não conhecem a Deus, igual a gente, mas elas estão em casa do nada e de repente sentem uma vontade incontrolável de ir para a igreja. Enquanto ela não vai para a igreja, ela não fica em paz. Mas ali não é ela, ali é o Espírito Santo que está convencendo ela a vir para a igreja, para a casa de Deus. Glória a Deus, gente. Então, o que convence a gente a vir para o culto, para a presença de Deus, é o Espírito de Deus. Então, toda vez que você sentir mais ainda desejo, vontade de estar na casa de Deus, não é seu desejo. Porque o nosso desejo é ficar em casa assistindo, deitado, é ficar dormindo. É ou não é, gente? O desejo é querer passear, querer sair. Mas a vontade do Espírito é você estar aqui todos os dias, ouvindo a palavra de Deus, recebendo a presença de Deus. Glória a Deus, gente. Vocês acham que o Jesus homem não tinha desejo, não? Jesus tinha. Ele era como eu e você, gente. Ele sentia fome, sentia sono. Você acha que a carne não pedia não para ele ficar dormindo? A carne pedia para ele ficar descansando? Não, mas o Espírito pedia para ele anunciar o Evangelho, para ele pegar a palavra, para ele ganhar almas. Então, o desejo do Espírito é diferente da carne. Enquanto o Espírito quer, a carne não quer. Enquanto a carne quer, o Espírito não quer. É diferente. Então, gente, todo sentimento bom que vier de nós não é nosso, vem de Deus. Então a palavra na Bíblia que diz que toda boa dádiva que vem dos homens vem da parte de Deus. Então todo bem que vem de nós, todo bem que exercemos, que praticamos com as pessoas, não vem de nós. Porque em nós só tem maldade, só tem ruindade. Vem de Deus, da presença de Deus. Então, tudo de bom que vem de você, nesse caminho de Cristo, no caminho do Evangelho, não vem de você, vem do que está em você, que é o Espírito Santo. Porque uma pessoa que tem um espírito maligno, pode ver o que vem dela. Vem morte, vem roubo, vem brigas, contendas. É ou não é? Agora, a pessoa que tem o Espírito Santo, vem dela paz, amor, bondade, mansidão. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, vai vir dela arrogância, prepotência, ignorância. É ou não é? Agora, uma pessoa que tem o Espírito de Deus, vai vir dela coisas boas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus hoje é essa. O Espírito Santo foi entregue a nós. E quem nos convencerá de tudo de errado que nós estamos praticando é o Espírito de Deus. Quando você sentir vontade de mudar, quando a pessoa sentir vontade de não pecar mais, de não beber mais, de não fumar mais, de não viver mais no mundo, é o Espírito Santo que está convencendo ela. Diga glória a Deus. Amém, gente? Quem entendeu a palavra? Então glorifica o nome de Jesus, amém? Fica de pé nesse lugar, gentileza. Você que está nos assistindo, Deus abençoe poderosamente sua vida e guarde essa palavra no seu coração. Quem convence você a mudar, a ser diferente, não são os homens, é o Espírito Santo de Deus. Deus abençoe e até o próximo.